Bom dia a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer ao pessoal da FEICORT, a de administração, pelo convite de estar aqui falando para vocês por nesses próximos 40 minutos. O nosso tema hoje é abordar um pouco sobre gestão de confinamentos. Principalmente o tema coleta de dados e padronização de dados, que é algo que a gente tem batido muito nos últimos tempos, no sentido de padronizar mais e ter informações mais precisas da nossa atividade. Eu vou começar falando um pouco sobre um breve histórico da evolução do confinamento, principalmente no estado que a gente mais atua, que principalmente eu atuo, que é Goiás. Falar um pouco de equipamentos, métricas de avaliação que a gente tem usado ao longo desses 12 anos aí de trabalho, os softwares de gestão que a gente tem trabalhado, que nos ajuda no nosso dia a dia, um pouco de manejo, vou falar um pouco de automação de trato e o mais importante, abordar a informação e principalmente a qualidade da informação que nós temos hoje nos nossos confinamentos. Talvez o maior patrimônio que a gente tem e que muitas vezes é negligenciado é a informação e a qualidade dessa informação. Se nós formos olhar um pouco para o passado, aí é um passado não muito distante, há uns 12 anos atrás nós começamos aqui o confinamento. Era sem muita estrutura de equipamentos, pouca informação a respeito de como era o confinamento na realidade brasileira. E muita gente ganhou dinheiro aqui com esse sistema. Alguns já evoluíram para um sistema aí de sanduíche, que a gente falava, um sistema que também não tem mistura. E que ambos não têm o que a gente mais prioriza no confinamento, que é informação. Onde grande parte das decisões importantes dentro da atividade, dentro do confinamento, ficava na mão dessa pessoa aqui, do tratador. E esse cara se perguntava, o que eu faço? E o dono falava, trata à vontade, não deixa faltar. Né, Danilo? Esse slide aí que a gente sempre usou durante muito tempo, né? E quando a gente teve muitos clientes Boitel aqui que usaram esse tipo de ferramenta de vagão sanduíche. Quando o cara tinha Boitel era pior ainda, né? Porque o cara que coloca, o pecuarista que coloca um boi no Boitel, ele gosta de ir lá e ver os animais no coxo e ver comida no coxo. Porque se ele não vê comida no coxo, ele acha que o Boitel está enganando ele, né? E na verdade não é bem assim. Não é a quantidade que a gente está ofertando, e sim a qualidade desse alimento que é importante. É até uma discussão com alguns clientes nossos que tem Boitel, que o pecuarista que bota gado em Boitel, ele tira a hora para ir visitar o gado dele, os lotes dele, bem na hora que o equipamento quebra, ou que tem algum problema no confinamento, né? É sempre assim. E nós nos deparamos ao longo desses anos aí com algumas ingerências ou algumas ineficácias da atividade. Ontem foi muito bem abordado por vários palestrantes. Eu acho que a palavra mais falada ontem foi eficácia. Como viver num mundo tão competitivo, onde as margens são cada vez menores, com esse tipo de ineficiência. E que métricas nós usávamos aqui naquela época? Falar em eficiência biológica, em conversão alimentar aqui, como? Se a gente não tem como medir nada. A única coisa que a gente tinha de métrica aqui nessa época era ganho de peso diário e no máximo a arroba produzida. E por que a grande maioria dos confinamentos começaram aqui? Com tanta ineficácia. Era simples, o confinador ganhava dinheiro de várias formas. Uma delas era a valorização das arroba colocada no confinamento, arroba magra. Se a gente pegar um custo de 10 anos atrás,
a arroba magra representava 65%, 68% do custo. E tinha uma valorização. O pecuarista comprava uma arroba magra 15%, 12% mais barato do que a arroba gorda. Tem mais, o custo da matéria seca era muito mais barato. O cara podia conviver com aquele desperdício todo com um custo de matéria seca próximo a R$250 a tonelada. Agora, com 400, 410, R$450 o custo da tonelada da matéria seca, fica difícil a gente imaginar uma situação como aquela. E mais, a valorização do boi da safra para a intersafra ficou muito incerta, principalmente se tratando de Goiás, onde cerca de 30% do abate bovino no estado de Goiás é de boi confinado e concentrado em quanto? Em 3, 4 meses. Então essa valorização que nós tínhamos no passado do boi da safra para a entre-safra acabou. E hoje o boi, muitas vezes, representa próximo de 78% do custo de produção no confinamento. Foi muito comum nos últimos anos o confinador comprar um boi magro a arroba mais cara do que ele ia vender. Por quê? A oferta de boi magro era pequena, enfim, uma série de motivos que nós já abordamos. Então, meus amigos, foi necessário haver mudanças. E uma delas é que o confinador passou a olhar para a eficiência, para a produtividade. Ele não podia mais contar com tudo aquilo que eu falei para você. Ou vocês imaginam que nós vamos voltar aqui a ter milho de R$14 em Goiás, sorgo de R$10? Não vamos ter mais isso. Nós vamos ter que trabalhar com mais eficiência, produzindo cada vez mais e com mais eficiência. Algumas mudanças foram necessárias, principalmente em termos de equipamento. Novos equipamentos apareceram no mercado, equipamentos importados. Os equipamentos nacionais melhoraram de qualidade para atender a demanda. Apareceram novas linhas de crédito para que o confinador se modernizasse. E aí nós passamos a trabalhar com informações. Informações principalmente a respeito de quantidade que eu forneço, volume que eu forneço. E passamos a ter mais números, mais métricas para avaliar o sistema. Então, os equipamentos de mistura que foram surgindo, muitos equipamentos importados, que nos ajudaram muito a conhecer um pouco mais o sistema de confinamento nacional. Porque até então, há 10, 12 anos atrás, nós trabalhávamos muito com informações vindas de fora. Pouca informação a respeito da nossa realidade. E se nós imaginarmos um cenário ao longo dos anos, nós tivemos tudo aquilo que eu falei para vocês, que ajudou a rentabilidade do confinamento, grão barato, boi magro favorável, a diferença do valor da arroba seca para arroba na época das águas. Mas tivemos muito problema também. Tivemos a fitosa no meio do caminho, tivemos o preço da arroba fugindo de uma normalidade que a gente estava acostumado, e uma economia mundial muito estável. Isso tudo leva a uma dificuldade tremenda em analisar a nossa atividade. Analisar a rentabilidade de um confinamento, fazer um planejamento, ficou cada vez mais difícil. E como fazer um planejamento desse sem ter em mãos informações, sem ter um software de gerenciamento? Se a gente imaginar que um confinamento de 700 cabeças, 700, é um confinamento pequeno, ele tem faturamento acima de R$1.200.000 por ano. Isso é faturamento, gente, de uma empresa média, de médio porte, segundo o IBGE. Vocês imaginam uma empresa de médio porte, sem informação da sua atividade, sem custo de produção? É impossível. Então, vários cenários nos levaram a mudanças. A economia mundial, com todas essas incertezas que já foram abordadas durante muito tempo. Consumo interno,
que explodiu e nós vínhamos conversando durante algum tempo aí com os analistas de mercado, o que vai ser o consumo interno brasileiro. Nós vimos que há um boom de crescimento da classe C. A classe C é a grande classe consumidora no Brasil. O que aconteceu? Essa turma comia carne de segunda e passou a comer carne de primeira. E para os próximos anos? O que nós, confinadores, o que os confinadores, os produtores estão fazendo para mudar? Que para os próximos 5 anos, o consumidor interno vai ser o consumidor de classe B. O maior consumo interno brasileiro vai ser da classe B, algo em torno de 770 bilhões de reais a classe B vai gastar por ano em consumo. E a classe B, meus amigos, é o cara que experimenta uma carne nos Estados Unidos, experimenta uma carne na Argentina e que quer consumir algo igual aqui no Brasil. E que hoje nós não temos em volume suficiente para atender essa classe. E o que nós estamos fazendo? Quais as mudanças que nós estamos fazendo para poder produzir carne para esse nicho de mercado? Então, já foi abordada a questão de grãos, a realidade é outra, nós não vamos ter mais grãos baratos, temos que produzir com eficiência. Boi magro, muito difícil a gente ter aquela desvalorização que tínhamos no passado de 15% entre o boi magro e o boi gordo. Mão de obra, meus amigos, cada vez mais cara. Salário mínimo cada vez aumentando mais. A participação do custo da mão de obra na arroba é cada vez maior. E nós temos voltado para treinamento, para qualificar a nossa mão de obra. O Luciano Roupa mostrou um slide muito interessante ontem. A mão de obra representa 3% do custo de produção, mas pode ser responsável por 100% do nosso resultado. E nós estamos treinando essa turma? Estamos qualificando a nossa turma? Mudanças necessárias. Ao longo desses anos, nós implementamos muitas mudanças no sentido de aumentar a produtividade e aumentar a rentabilidade do confinador. Várias delas, nós vamos citar algumas, como dieta de alto grão, a inclusão de bagaço nessas dietas de alto grão. No começo a gente era taxado como louco, que boi não podia se sustentar dessa forma, mas isso aí já é uma realidade. Em todos os estados, todas as empresas de nutrição hoje já conhecem a tecnologia que foi adotada no passado. E nós tínhamos uma visão naquela época que hoje muita gente está se voltando para ela, que é a visão do operacional. O operacional de dieta que se trabalha com 20 e tantos por cento de volumoso por boi dia, é muito superior ao que nós trabalhamos hoje, porque nós ofertamos muito menos volume de dieta por animal dia. E quando se trata de dieta de grão inteiro, então? É uma dieta que foi introduzida aí há uns 5, 6 anos no mercado e que praticamente está dominado. Várias empresas de nutrição têm essa tecnologia. É viável? É claro que é, tem um monte de gente fazendo. Mas na época que foi implementada, foi tratado como uma solução revolucionária. Bom, e que métricas nós buscamos e nós almejamos dentro do confinamento? As mais usadas são essas: ganho de peso, quilo por animal dia, rendimento de carcaça, arroba produzida, dias de confinamento, eficiência biológica, custo de arroba produzida, custo de matéria seca. E eu pergunto para vocês, é viável fazer todas essas contas, todos esses cálculos, numa caderneta de papel ou numa anotação? Talvez para quem confine aí 100, 200 cabeças, pode ser feito. Agora vocês imaginem uma operação de 50 mil bois. Falar em métricas, a gente tem que priorizar o que nós estamos buscando no confinamento. Qual que é o resultado de métrica? Qual que é a minha meta a ser alcançada? Será que ganho de peso é o que eu busco no confinamento? Ganho de peso diário, ele tem uma correlação alta com rentabilidade? Aí eu passo a mostrar para vocês um trabalho que foi apresentado no PNC, pelo Dr. Owens, que ele faz uma correlação entre rentabilidade por cabeça e ganho de peso diário.
vocês vejam que a correlação positiva é de 40%. Ou seja, apenas 40% dos meus animais que ganham mais peso deixam mais rentabilidade. E eu vejo aí, quando a gente anda aí nesses confins do mundo aí, muitos confinadores ainda se preocupando, fazendo conta com ganho de peso. Onde, na realidade, nós tínhamos que estar fazendo conta é da eficiência biológica, é da conversão alimentar. Essa é que deixa retorno para a gente. A correlação entre retorno financeiro e conversão alimentar é de 99%. O que equivale a dizer que em 99% dos casos o animal que converte melhor deixa melhor retorno financeiro. Então nós vamos ficar pensando em ganho de peso? Vamos ficar, porque para converter você precisa ganhar peso. Mas a métrica, o alvo a ser alcançado é conversão alimentar. É por isso que nós trabalhamos com dietas mais arrochadas, com mais energia. Baseado em quê? Em melhoria de conversão alimentar. E esse trabalho é muito interessante, porque o Owens, o que ele fez? Ele pegou 5% dos piores animais em conversão alimentar e tirou do lote. Isso aqui foi um trabalho que foi feito ganho de peso e consumo individual. E os animais foram para abate. Ele fez a conta de retorno por animal, porque ele tinha o consumo individual usado no calanguete. Quando ele tirou os 5% piores resultados, o retorno melhorou em 3,5%, retirando só 5% do fundo. Meus amigos, 3,5% a mais de rentabilidade é quase R$ 2,00 a mais por arroba, quando nós estamos falando de uma conversão aí de 145, ou melhor, uma eficiência biológica de 145 quilos de matéria seca para produzir uma arroba. Eu vi ontem muita discussão aqui dos confinadores com os frigoríficos a respeito de R$1, brigando por R$1 a mais com os frigoríficos para ganhar R$1 a mais na venda. E por que nós não estamos olhando para isso aqui? Por que nós não estamos olhando para reduzir o nosso custo? E aí eu pego um gancho. Como que eu vou fazer para retirar 5% dos animais refugos do meu confinamento, se a nossa recomendação não é pesar o lote no meio do confinamento? O que pode ser feito, e que já está sendo executado por alguns clientes, é usar informações que nós temos a pasto, e temos software de gerenciamento de pasto que pode ser interligados com os nossos softwares de gerenciamento de confinamento, e em posse da informação do ganho de peso dos animais que nós temos a pasto, nós retirarmos os 5% dos animais piores de ganho de peso a pasto e não colocá-los no sistema. Não levar esses 5% piores para o confinamento. O que nós vamos fazer com esses 5%? Não sei. Não sei. Eu não tenho essa resposta. A minha recomendação para os meus clientes que estão já implantando isso é: venda como boi magro. Passe o seu problema para outro. O problema não é seu mais. O que você não pode fazer é levar animal ineficiente para um sistema tão caro como é o confinamento. E é muito simples, é muito fácil a gente entender o porquê que o confinador, o pecuarista ainda não pensa em conversão alimentar. Conversão, eficiência biológica é algo muito recente para o confinador, para o pecuarista. Se nós olharmos para cá e vermos o quanto que representa conversão alimentar no custo de produção de frango, de suínos, a gente entende por que esses caras só falam em conversão alimentar. Ração para aves é mais de 50% do custo de produção, para suínos é mais de 70%. E para um bovino a pasto, retirando a pastagem, ração representa 3% do custo. Então, ao longo dos anos, o pecuarista não pensou em conversão alimentar. Mas quando a gente parte para um sistema de confinamento, já estamos falando de 30% do custo de produção em ração. Então, nós temos que pensar em quê? Em conversão alimentar, em eficiência biológica. E aí, meus amigos, eficiência biológica não é só aquela dieta bem feita, aquela dieta bem formulada, não é só matérias-primas selecionadas. Eficiência biológica
tem a ver com manejo também. Como que está o manejo nas nossas propriedades? Como é que está o desperdício de dieta? Uma dieta que custa mais de 40 centavos o quilo. Você pode fazer a melhor dieta do mundo, com níveis, aditivos modernos. Se você não tiver um bom manejo, sua conversão alimentar vai para o espaço. Nesse tipo de situação, que tipo de conversão alimentar que nós teríamos aqui? Aí eu pego um gancho de uma análise que um cliente nosso fez. Esse cliente aqui tem um baita manejo. O cara trabalha redondo, equipamento de tratos bons, equipamento de distribuição muito bom, equipe treinada. E ele resolveu um dia medir o desperdício dele. Ele foi lá um dia inteiro, varreu o que tinha caído lá na rua e pesou. E olha que o cara, não estamos falando desse cara aqui não. Nós estamos falando de um cara, de um confinador, de um sistema que já é eficiente. O desperdício dele foi de 5%. 5% hoje no custo de matéria seca que nós temos, a R$400, é uma economia de R$2,90 por arroba. E nós estamos brigando por R$1 a mais para o frigorífico. Para receber R$1 a mais para o frigorífico. Será que nós estamos olhando para dentro da nossa eficiência, da eficiência do nosso confinamento? Diante de tudo isso que a gente comentou, a gente consegue fazer conta de eficiência na caneta. Não tem dificuldade. É conta, é matemática. Mas quando a gente parte para sistemas intensivos, com muita quantidade de animal fechado, fica difícil trabalhar dessa forma. Nós precisamos de um software que nos ajude a tomar decisões rápidas, eficientes e com qualidade da informação. Por esse motivo, há uns 7 anos atrás, nós começamos a desenvolver um sistema que hoje se chama Feed Manager, que é um software que nos ajuda no manejo diário, no controle de estoque, na tomada de decisão sobre hora certa de vender os nossos animais, na tomada de decisão sobre o que fazer com informações importantes sobre consumo inicial e adaptação dos animais. E o que nós queremos com esse software? Nada mais do que segurança na informação. Nós queremos tomar a decisão certa com dados corretos, com informações fidedignas. Esse software nós conseguimos coletar somente em 2011 informações de 375 mil animais confinados no Brasil inteiro. 375 mil animais de dados fidedignos, que nós expurgamos aqui informações de lançamentos errados, de erros de tratos, que acontecem e que nós estamos buscando cada vez mais eliminá-los. A coleta de dado manual, colocar a informação de digitação de dados na mão de uma pessoa, nós temos um risco. E nós vimos ao longo dos anos que esse risco é iminente. O ser humano erra. O ser humano erra. E quando você pega informações de ficha de trato, de eficiência de fabricação de dieta, como essa, em que o previsto era X e que ao longo do dia errou 20 toneladas, o tratador errou 20 toneladas na fabricação de dietas, na fabricação de dieta, você se pergunta, como é que está a qualidade da minha mão de obra para coletar as informações que eu preciso no confinamento? Será que eu posso confiar? Eu posso confiar no pazeiro que está lá colocando um milho de R$26 o saco dentro do vagão? Será que ele não está passando mais? Ou melhor, uma soja de R$800 a tonelada? Será que esse cara não está passando 5%, 10% a mais? Ou pior, como é que está a confiança que eu tenho no meu tratador que distribui o trato? No cara que está no caminhão ou no cara que está no trator distribuindo trato? E quando você pega relatórios como esse aqui, onde
o tratador não errou nada. Num caminhão em que a balança é instável, você está andando, a balança ela oscila, esse cara não erra nada, é 0,1% de erro. Você confia nessa informação? É possível confiar que esse cara não está errando? E eu lembro muito do Osler contar nas palestras dele, é que um animal, quando você acoa ele foge, né? E o ser humano, quando você acoa ele, o homem, quando você acoa ele mente. E nós não confiamos nessa informação. Para isso, que nós estamos investindo em automação de trato. Nós queremos tirar da mão do tratador essas informações. Nós não queremos mais que o tratador copie no papel o que ele jogou de farelo de soja, o que ele jogou de milho, ou o que ele jogou no curral. A quantidade que foi ofertada no curral, ela não pode mais ficar na mão de um tratador. A automação de trato vem para isso. A automação de trato por tags, ele já leva toda a informação que você jogou no misturador, da dieta, da receita que você fez, direto para o software, via onda de rádio, não tem mais digitação. E o que é tratado nos coxos, o que é ofertado lote a lote, também vai via onda de rádio de forma automática, sem precisar digitar. Eliminar o erro de digitação. Esse é o nosso objetivo. Erros que são comuns. Imagine um confinamento de 30 mil bois, com 100 e tantos lotes, com 5 tratos diários. É uma operação que demanda muito esforço de digitação, de tempo, e acontece erro. E se nós queremos buscar informações fidedignas, nós temos que eliminar esse tipo de erro. E a automação de trato está aí para isso. Confiança nos dados. Coleta correta, coleta fidedigna, sem interferência do tratador. Ter certezas, principalmente, da dieta que nós estamos ofertando. Nós estamos falando de bovino, gente. Nós estamos falando de nutrição, de micro-organismos que estão dentro do rumen. E aí, se o tratador faz 5 batidas por dia, e ele não consegue acertar 5, você está me falando que você consegue fornecer 5 dietas diferentes ao longo do dia para os seus animais. E nós estamos falando de micro-organismos, que são sensíveis a uma série de coisas, inclusive a quantidade de matéria-prima que nós estamos ofertando. A melhor coisa que nós temos em confinamento, para resultado eficiente, é constância. Se nós conseguirmos uma dieta igual do começo ao fim no confinamento, a chance de sucesso é muito grande. Agora, se todo dia mudar a dieta, se o tratador errar todo dia 5, 10% na quantidade de milho ou de farelo de soja que ele está ofertando, nós não vamos ter constância. E aí uma automação de trato traz essa certeza para a gente, porque a gente vai passar a cobrar desse cara. E com números fidedignos. Informação de custo. Cai muito do que eu acabei de falar para vocês. Você faz uma previsão de consumo de farelo de soja ao longo de 2 rodadas de confinamento, e é muito comum chegar lá no fim, furou o estoque, está faltando, vou ter que comprar mais 100, 200 toneladas de farelo de soja. O que aconteceu? Aconteceu que o seu tratador jogou a mais, e você não viu. Então a automação de trato está aqui para isso, para a gente ter controle de dados fidedignos. Controle de estoque, que eu já falei, planejar bem a atividade, é justamente isso, é fazer com que o planejamento no começo da atividade bata no final. Não pode sobrar e não pode faltar ingrediente, nós planejamos antes. Nós temos informação para planejar bem a atividade e com muita precisão. Informações padronizadas, o que é analisado, qual a qualidade do que é analisado, quais os dados que nós estamos analisando. Já falei sobre isso. Ganho de peso, será que é a melhor forma de analisar? Rendimento de carcaça, conversão alimentar, eficiência biológica. Vou só dar um exemplo para vocês de como a gente pode tomar decisões erradas em cima de métricas erradas. Isso aqui é um comparativo de 2 confinamentos. Confinamento da região do Mato Grosso. Número de animais abatidos. Um é quase o dobro do outro, mas vejam que os dias de trato são muito próximos. Um ficou
esses lotes ficaram 102 e o outro 104. E o ganho de peso deles totalmente distintos, né? O confinamento Y lá ganhou um 760, 14% a mais de ganho de peso diário. Aí a gente pergunta, dá para analisar e dá para comparar um sistema com o outro, principalmente se tratando de ganho de peso, principalmente se tratando de informação que a gente não sabe como é que é o manejo de um e de outro. Será que esse confinamento aqui não embarcou o boi com barriga vazia? Será que o outro não embarcou o boi de barriga cheia para ter dado um ganho tão mais alto? E aí a gente vai avançando as informações nas métricas. Rendimento de carcaça, um foi para 56,7, o outro foi 54. Conversão alimentar, dá para analisar sobre conversão alimentar? Também acho complicado, porque você vai analisar a matéria seca que o animal comeu em cima do que ele ganhou de peso vivo. E aí, se embarcou com barriga vazia ou cheia, você tem erros nessa comparação. O mais correto, gente, é avaliar a eficiência alimentar. É que o que o animal comeu em matéria seca para produzir uma arroba. E quando você compara os dois sistemas, mesmo com ganho de pesos diferentes, eles foram exatamente iguais em eficiência. E é isso que a gente tem que buscar. Analisar o nosso sistema por eficiência biológica e não pelas outras métricas. Padronizar é importante para tomar decisão. Qual o padrão que eu estou usando? Podemos comparar um sistema com o outro? Eu acho difícil. A resposta é talvez. Se eu tenho informações de que esses dois confinamentos trabalham com a mesma dieta, com a mesma energia, os mesmos ingredientes, se a composição genética é bem próxima, eu posso comparar os dois. Mas a grande verdade nossa é o seguinte, a gente usa a comparação de um sistema para o outro, o benchmarking, para saber se o meu sistema está bem, está eficiente, mas eu tenho que tomar cuidado com essa informação. Porque às vezes eu posso estar comparando alhos com bugalhos. Tomada de decisão. Quais os parâmetros que nós estamos usando? As informações que nós estamos usando são precisas? O que nós estamos fazendo nos nossos confinamentos? Estamos usando informação fidedigna? A análise de dados são reais? O tempo, eu consigo, principalmente, quando eu tenho informações de algo que está indo errado, qual que é o tempo que eu gasto para tomar uma decisão? É isso que um software de gerenciamento traz para a gente também. Quando eu tenho informação de que meus lotes não estão indo bem na adaptação, eu tenho que tomar uma decisão de correção. E como tomar uma decisão de correção disso? Com uma anotação no papel. Quando você for ver essa informação, já passou a hora de corrigir. E nós estamos confinando animal com 80 dias, 90 dias. Se passar um mês, amigo, que o negócio está indo errado, tchau, já era. E aí eu pego mais um gancho, porque eu vejo muitos colegas aí fazendo planejamento de assistência em confinamento com visita mensal. Eu não entendo o que um técnico vai fazer uma vez por mês no confinamento. Se algo foi errado durante 30 dias e você só vai uma vez no confinamento, acabou. O seu resultado é um fracasso. O técnico tem que estar analisando dados diariamente no confinamento. E a visita do nutricionista, ela não pode passar de uma semana. Porque se algo for errado, e você precisar tomar uma decisão de correção, tem que ser rápida. Ela não pode demorar, senão o seu prejuízo já aconteceu. Ações direcionadas com segurança. Não tem incertezas na atividade. A lucratividade ela é muito pequena para a gente trabalhar com incerteza. A gente tem que estar mais próximo o possível da certeza do que nós estamos trabalhando. Não podemos mais fazer negócio no escuro. A única certeza que a gente tem que ter no confinamento é o quanto que nós vamos ganhar de peso e o quanto que nós vamos produzir em matéria seca por arroba. Essa certeza nós temos que ter. Como eu falei para vocês, algum sistema dá para fazer análise, gerenciamento de informações com anotações do papel, dependendo do tamanho do sistema. Agora imagine uma situação como essa. É possível trazer informações ou gerenciar um confinamento desse tamanho? É possível gerenciar informações no confinamento com planilha de Excel? Tomada de decisões, qual índice nós estamos analisando, novamente abordando com vocês.
É importante analisar o índice, mas o mais importante de tudo, resultado financeiro. E resultado financeiro eu estou analisando o quê? Custo da arroba produzida ou o lucro que está me deixando por boi? Também é uma métrica que nós devemos padronizar. Conclusões. Os desafios são cada vez mais crescentes. Nós não vamos mais contar com valorização de arroba magra e com matérias-primas baratas. Se quisermos ganhar dinheiro na atividade, temos que produzir cada vez mais com eficiência. As estruturas estão cada vez mais complexas. E ter um software que nos ajuda na tomada de decisão se torna cada vez mais primordial. A informação é o bem mais valioso que nós temos. A automação está aí, é uma realidade, ela está sendo implementada e cada vez mais nós vamos trabalhar com ela, porque nós queremos confiança nas informações que nós trabalhamos. Gestão é o grande desafio do confinamento atual. Falar em dieta, isso para a gente já está cada vez mais consolidado. O grande desafio é a gestão, são os processos, são as pessoas que representam 3% do custo e que podem representar 100% do nosso resultado. Para finalizar, o que é medido é gerenciado. O que não é gerenciado está à deriva. Obrigado.